229. TV Lafayette HD Digital, Conselheiro Lafayette, Minas. TV Lafayette, a TV onde você se vê. O programa a seguir é livre para todas as idades. Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores da TV Lafayette, mais uma vez estamos aqui no programa Vivendo a Palavra de Deus. Desta vez para refletir o Evangelho do 5º domingo do tempo comum do ano litúrgico, ano A. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, é sempre bom parar um pouquinho para meditar, escutar a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é um norte na nossa vida, no nosso caminho. Todos nós precisamos de um norte, todos nós precisamos de uma orientação. Por que não nos deixarmos nortear, orientar pela palavra de Deus? Como vocês sabem, no domingo anterior, 4º domingo do tempo comum, nós iniciamos com a proclamação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os primeiros versículos de 1 a 12, com as bem-aventuranças, quando Jesus nos ensina o caminho das bem-aventuranças, o caminho da verdadeira felicidade, o caminho de santificação. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Era o que nós ouvíamos no 4º domingo do tempo comum. Hoje, o trecho do Evangelho, neste 5º domingo do tempo comum, nos apresenta a continuidade desse mesmo texto que escutávamos no outro domingo. Por que se trata de uma continuidade? Porque seguimos lendo os versículos imediatamente posteriores, no capítulo 5 de Mateus, versículos de 13 a 16. E o que hoje nos recorda Jesus? Que aquele que é bem-aventurado, que vive a mansidão, que vive a pobreza em espírito, que vive de fato dando testemunho de Jesus e que procura pela justiça, que tem fome e sede de justiça, aquele que vive assim, procurando realizar na sua vida a vontade de Deus, certamente torna-se no mundo sal e luz para este mundo. Ou seja, a bem-aventurança, a santidade de vida, não é qualquer coisa que devamos viver só para nós, para alcançarmos sozinhos o céu. A bem-aventurança, a felicidade, a santificação é sempre em vista também da edificação da comunidade de fé na qual nós estamos inseridos. Quanto mais nós nos aproximamos do coração manso e humilde de Jesus, quanto mais nós nos tornamos mansos, mais nós nos tornamos na vida das pessoas sinais da presença amorosa de Deus.
Quanto mais nós mesmos reconhecemos o quanto precisamos de Deus, mais nós podemos nos tornar na vida das pessoas também instrumentos desta presença de Deus. Quanto mais nós tivermos sede e fome de justiça, mais, irmãos e irmãs, nós praticaremos a justiça também nas nossas relações uns com os outros, na fraternidade, procurando a harmonia e o equilíbrio, sobretudo ajudando cada pessoa que necessita. É nesse sentido que o Evangelho de hoje nos lembra Jesus exortando a seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Não pode também ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Meus irmãos, o Senhor nos exorta, exortando a cada um de seus discípulos a também brilhar no mundo, refletindo a sua luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, portanto, está, meus irmãos, nos convidando a viver de tal modo, na presença dEle, na presença do Senhor, que possamos refletir a sua luz no mundo. É claro que nós não somos a luz, isso precisa ficar bastante claro, inclusive recordando uma imagem tão bonita que os santos padres utilizavam-se na igreja para falar da igreja e para falar de Maria. Os santos padres diziam que a igreja e Maria não têm luz própria, mas refletem a luz de Cristo. Cristo é o sol, Cristo é a luz. A igreja, corpo de Cristo, é aquela que é chamada a refletir esta luz através de uma prática que de fato agrade o coração de Deus. Aliás, na primeira leitura deste 5º domingo do tempo comum, o profeta Isaías exorta nessa mesma perspectiva a essa prática do bem que supera uma compreensão às vezes muito apenas ritualista do rito e do jejum, da penitência. O profeta Isaías lembra ao povo de Israel que não bastaria praticar jejum, abstinência e mesmo celebrar os cultos, praticar os ritos, se tudo isso não fosse feito com um coração que aprende a repartir o pão com o faminto, a acolher em casa os pobres e peregrinos, a vestir o nu e, de fato, fazer brilhar a sua luz como a aurora e poder assim ser presença de justiça na vida dos irmãos e irmãs que mais necessitam. Aqui, portanto, o profeta Isaías nos fala de algo tão bonito e que nos ajuda a entender o significado do Evangelho, a importância de fato nos preocuparmos em agradar o coração de Deus, não só com a celebração ritual, que também é importante, mas entender que o rito, que o jejum, que a abstinência devem ser acompanhados de uma prática de vida de acordo com a vontade de Deus, num tratamento humano de cada irmão e irmã, num tratamento de cuidado, numa preocupação sincera com todas as pessoas que a nós acorrem, que de nós se aproximam. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Perguntemo-nos, à luz desta palavra de Jesus, dirigida a todos nós neste domingo: meu irmão, minha irmã, temos sido sal da terra? Temos sido luz do mundo? Ou, em outras palavras, temos feito diferença na vida de alguém? Como é bom, dizia Dom Luciano, poder ver o outro feliz. Nós nos preocupamos, de fato, com a felicidade do outro? Dom Luciano, assim, interpretava o céu quando contava um dos sonhos que teve. Segundo ele, sonhou com o céu. E ele viu que estava atrás de uma árvore, contemplando um grande jardim verde, com muitas pessoas sorrindo, se alegrando e vivendo um momento de grande alegria. E ele disse então que ali tinha entendido o que era o céu. O céu era ver os outros felizes. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não compreendemos o significado profundo da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está nos exortando
a ser tempero na vida das pessoas, misturados, portanto, a todos, sem nos separarmos uns dos outros, mas misturados com todos, fazer a diferença na vida de cada pessoa, poder de alguma maneira dar tempero, ajudar a outra pessoa a reencontrar, quem sabe, o sentido da vida perdido, ajudar a outra pessoa a reencontrar a alegria perdida, ser tempero, não ser como um sal insosso, um sal sem sabor, mas ser na vida das pessoas alguém que faz a diferença. E isso é refletir Jesus, isto é refletir o amor de Deus no mundo, nas pessoas com quem nós convivemos, procurando de fato fazer a diferença, procurando de fato agradar a Deus através do serviço aos irmãos, especialmente, é claro, aos mais necessitados. Ser luz do mundo, nessa perspectiva de que dizia antes dos santos padres, nós não somos a luz. Quem somos nós? Nós não somos a luz, muito pelo contrário, somos pessoas frágeis, somos pessoas limitadas, temos os nossos pecados, mas como ser luz na vida de alguém? Precisamos primeiro voltar o nosso olhar e o nosso coração para a luz, que é Jesus. Voltando-nos para Deus, aí sim, olharemos para cada pessoa iluminados pelo próprio olhar de Deus. E assim enxergaremos cada realidade, cada situação, não com o nosso olhar, mas com o olhar da fé, com o olhar de Deus. E assim poderemos refletir a luz de Deus na vida das pessoas. É esta a proposta do Evangelho. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Meus irmãos, sejamos como esta lâmpada, que não fica escondida debaixo de uma vasilha, permitindo assim que a escuridão prevaleça no mundo. Mas cada um de nós, pelo nosso batismo, recordando que somos reflexos do amor de Deus no mundo, sejamos como essa lâmpada que é colocada num candeeiro para iluminar, que é colocada acima, para que toda a escuridão seja iluminada pela presença de Deus. E recordemos-nos sempre desta palavra de Jesus: também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Aqui é muito importante enfatizar isso. Jesus nos convida a ser sal e luz, não para que atraiamos a atenção para nós. Ele nos convida para ser sal e luz, para que as pessoas, ao se encontrarem conosco, voltem os seus corações para Deus. Aqui está um grande ensinamento do Evangelho de hoje. Não a nós, mas a Deus, que vai inclusive ao encontro da segunda leitura deste quinto domingo do tempo comum, quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos recordava que na sua pregação ele não recorria aos discursos persuasivos da sabedoria humana, mas recorria a Deus e procurava pregar, ensinar à luz da presença de Deus, para que a fé dos que o ouviam não se baseasse no poder dele, mas sobretudo e unicamente no poder de Deus, não na sua sabedoria humana, mas na sabedoria que vem. Que Deus nos dê essa graça, de fato, de sermos sal e luz no mundo, sempre recordando que para que isso ocorra é preciso nos deixarmos de fato iluminar por Deus mesmo. Sem frequentar Deus, sem crescer na intimidade com Jesus Cristo, luz do mundo, nós não poderíamos ser reflexos desta luz. Só na medida em que cultivamos uma intimidade com a luz, que é Jesus, deixando-nos a nós mesmos ser iluminados por sua presença, nós podemos naturalmente tornarmos-nos luz na vida das pessoas, mesmo que ainda marcados por nossa limitação e por nossa fragilidade humana. Porque aquele que permite a Jesus agir na sua própria vida, deixa-se aos poucos iluminar, e iluminado transforma também a vida das outras pessoas. Daí que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Ele nos convida a segui-lo, para que assim vençamos as nossas próprias trevas e as trevas que nos circundam no mundo,
nos contextos, nas circunstâncias em que nos encontramos. Como Cristo trabalha para a glória do Pai, cada um de nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a também praticar as boas obras de justiça, de fraternidade, para ser no mundo aqueles que fazemos a diferença em nome de Jesus Cristo, a quem servimos. E assim, o sal que tempera, que transforma as relações, a luz que ilumina e afasta as sombras e as trevas. Que Deus nos dê, irmãos, a graça de deixarmos-nos transformar pela presença de Jesus, luz do mundo, de fato nos alimentarmos dele, que é o pão da vida que nos sustenta, para que a gente se torne, na vida dos irmãos, sal e luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos a bênção final, como assim um momento de gratidão também por este programa Vivendo a Palavra de Deus, que agora encerramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, fiquem com Deus e recordem-se de ser sal e luz na vida das pessoas com quem você convive, no ambiente de trabalho, na sua família, na sua comunidade de fé. Sejamos para todos sal e luz em Jesus, luz do mundo. E recorde-se também, meu irmão, até o próximo domingo, se Deus quiser, meditando, vivendo a Palavra de Deus. Aos sábados, às 18 horas e aos domingos, às 12 horas, nós temos um encontro marcado, vivendo a Palavra de Deus.